Olá a todos, eu sou Diana Kelly de Oliveira, aluna do segundo período de Direito Noturno, e estou aqui para apresentar um trabalho de introdução ao estudo de Direito 2, e temos como docente Nadielso Franco. O tema do meu artigo é Direito Administrativo e Dignidade da Pessoa Humana, a revista digital de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E o artigo foi submetido em fevereiro de 2014 e aprovado em fevereiro de 2014. E a autora é Maria Silvia Zanella de Pietro. E eu escolhi esse artigo porque tem sido um tema muito discutido nos últimos anos. Porém, nós não temos conhecimento das mudanças nesse contexto. A dignidade da pessoa humana é um assunto que não deve ser apenas discutido, mas que deve ser tratado com prioridade, seguindo as diretrizes constitucionais. A dignidade da pessoa humana está intrínseca à teoria do direito, por se tratar do estudo de conceitos fundamentais e universais. Eu gostaria de iniciar essa apresentação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 1º diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com respeito de fraternidade. Semelhantemente, nós temos também no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana tem sido um tema recorrente, onde não só a Declaração Universal aborda, mas também a Constituição nos dá. Mas se observarmos bem, lá nos primórdios, quando a Constituição foi elaborada, nós percebemos algo bem interessante, ainda no preâmbulo da Constituição, que diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federativa do Brasil. Então, desde os primórdios, desde o início, na elaboração, era algo primordial para eles. Era tratar a dignidade humana com prioridade, com a importância que ela realmente merecia. É tanto que eu grifei essa página, diz, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Então, a dignidade da pessoa humana não tem sido tratada no âmbito do direito de forma correta, de forma significativa. E para ainda ilustrar ainda mais sobre isso, sobre a dignidade da pessoa humana, nós temos no caput do artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ao país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se nós olharmos a Declaração Universal e a Constituição, eles possuem uma semelhança imensa.
Então, essa atenção, nós devemos dar uma atenção a isso. E essa atenção deve ser dada à dignidade, porque ela teve uma maior visibilidade logo após casos de violação e de desrespeito com a vida humana e ao homem e à sua dignidade que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, em função de outros eventos também que durante o regime militar, onde o desrespeito à dignidade da pessoa humana imperava. Depois desses acontecimentos, tentaram proteger sua dignidade de diversas formas. Algumas pessoas tentavam adquirir um diploma para assim, então, eles conseguiram dado valor, achando que, assim, portando um diploma, eles seriam considerados detentos de personalidade e dignos de respeito, deixam assim de ser coisa. Kant, ele dizia o seguinte: o homem não é uma coisa, não é, portanto, um objeto passível de ser utilizado como simples meio, mas, pelo contrário, deve ser considerado sempre e em todas as suas ações como um fim em si mesmo. Oscar Vieira ele também acrescentou o seguinte: o princípio da dignidade, expresso como imperativo categórico, refere-se substancialmente à esfera da proteção enquanto fim em si, e não como meio para a realização de objetos de terceiros. A dignidade afasta os seres humanos de condição de objeto à disposição de interesses. Então, o princípio da dignidade humana, ele é, de certa forma, absoluto. É algo que deve ser tratado de forma categórica e singular, por se tratar de pessoas, por se tratar de humanos. Com essa mudança de cenário, onde deparamos com valores morais ainda mais fortalecidos, acabamos irradiando uma carga axiológica sobremodo no ordenamento jurídico interno e, consequentemente, veio com uma revalorização do direito constitucional e tendo como um dos seus focos de atenção a proteção dos direitos fundamentais, com cuidado especial à dignidade da pessoa humana, esta como fundamento de ordem constitucional. Sarlet, ele diz o seguinte, que a história dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, é também uma história que desemboca o surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. Então, deste modo, o princípio da dignidade da pessoa humana passa a ser tido como fundamento para o estabelecimento e o reconhecimento dos direitos fundamentais e da sustentação à aplicação desses direitos. Esses, por sua vez, com agora muito mais atenção desses princípios, pois, de certa forma, eles mantêm eles intimamente relacionados à fundamentação e à realização. Então, quando ele cita que a história dos direitos fundamentais é também uma história que vai desde o surgimento moderno do Estado e a essência e a razão de ser reside justamente no conhecimento, na proteção. Quando nós tomamos conhecimento e resolvemos agir de alguma forma para proteger a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do homem. Celso Ribeiro e Samanta pontua da seguinte forma: é por definição um mandamento nuclear de um sistema, ou se preferir, verdadeiro alicerce dele. Então, nós percebemos que isso vale de forma direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois ele é fundamento de ordem constitucional do nosso país. E dessa forma, nós percebemos que não pode ser violado de qualquer modo. Então, quando o Celso Antônio ele faz mais algumas observações, ele pontua de forma categórica. Ele diz: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma.
a desatenção ao princípio implica ofensa, não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa a insurgência contra todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais, contumélio irremissível e seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Então, para nós adentrarmos agora, eu gostaria de pontuar rapidamente o direito administrativo, onde Norberto ele é bem amplo, tem uma visão ampla sobre tudo isso e cita categoricamente. Ele diz o seguinte: ensina que a universalização do direito do respeito à dignidade da pessoa humana se desenvolveu em pelo menos 3 fases. No primeiro momento, os direitos humanos aparecem como teorias filosóficas nas obras de seus defensores. Então, aí logo a seguir, insere-se em textos de âmbito nacional e, por último, são enunciados em documentos de alcance, como no caso a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, e também temos a nossa Constituição, onde eu citei no início. Então, hoje, nós temos a Constituição, temos a Declaração que foi feita. Então, e logo em seguida, na Constituição, nós percebemos que o direito administrativo está ligado, não é somente o direito constitucional que previne e aborda a dignidade da pessoa humana, mas também o direito internacional, mas o direito administrativo, como nunca é debatido, nunca é falado, nunca é frisado, ele tem a sua importância. As diretrizes públicas, o trabalho público, as iniciativas públicas, eles afetam diretamente a dignidade da pessoa humana. Então, eu trouxe aqui algumas diretrizes do direito administrativo na concretização das normas constitucionais. O artigo 170 se coloca como meta a existência digna conforme os ditames da justiça social e já indica os princípios de observância obrigatória para esse fim. O artigo 182 outorga os princípios competentes para definir a política de desenvolvimento urbano, mas já coloca como meta o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. O artigo 193 prevê como meta o título pertinente à ordem social e o bem-estar da justiça social. O artigo 194 estabelece como meta de seguridade social a garantia dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O artigo 196 impõe políticas sociais na área da saúde que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Então, todos esses artigos, ele está relacionado à pessoa humana, ele está relacionado ao homem para poder dar uma vida digna e promover a dignidade do ser humano. Então, hoje em dia, não é só debater, não é só conhecer, ter conhecimento, mas temos que desenvolver. O Estado deve haver uma intervenção do Estado para que possa mudar esse cenário e tratar o ser humano de forma igualitária, promovendo ações, promovendo mudanças, para que esse contexto de dignidade humana realmente venha existir, não venha ser apenas um artigo construído em uma Constituição ou então numa Declaração Universal, mas que venha valer os direitos, que venha valer a norma. E para finalizar, eu vou deixar uma charge para reflexão de vocês. Hoje em dia, eu não sei o que vocês têm visto, não sei como vocês têm analisado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a Constituição. Mas nós temos dois
âmbitos, temos leis, aliás, várias leis que asseguram a dignidade da pessoa humana, e nós não temos mudanças nesse contexto, nós não temos nada, não temos visto nada significativo que venha mudar essa realidade. Tem pessoas hoje em dia que nem sabem o que é direitos humanos, tem pessoas que não conhecem os seus direitos, então, por não ter acesso a eles, acabam padecendo. E nos últimos dias, a palavra de ordem é: fique em casa, não saia de casa. E nós temos vivenciado uma pandemia. Muitos têm ficado em casa, outros não. Mas ao olharmos e passarmos na rua, nós percebemos que existem moradores de rua. Então, como eles vão se proteger dessa pandemia? Como eles vão se isolarem se eles não têm um asilo, não têm um abrigo, não têm para onde ir? E nós, Estado, o que é que o Estado tem feito para mudar esse contexto, para mudar esse cenário? Então fica aí essa reflexão e obrigada a todos.